ela se exercita no jejum, vai mostrar no que ela está mais interessada, ou que nível de domínio as coisas da natureza ou da terra têm sobre a sua vida. Tem gente que diz assim: irmão, eu não posso jejuar, porque se eu jejum me dá dor de cabeça. Esse é o propósito, é negar-se a si mesmo. Teu corpo está dizendo, está faltando alguma coisa da terra. Então, aquelas pessoas, irmãos, que não têm a prática, ou não se exercitam no jejum, é um grave sinal de que eles são totalmente dominados pelas coisas terrenas. Eles não conseguem abrir mão, nem por um minuto sequer, das coisas desta terra. Há um domínio sobre eles das coisas terrenas. E o jejum, irmãos, é fome de Deus. É fome de Deus. Aquele que jejuma, ele está dizendo que ele tem mais fome de Deus do que das coisas terrenas. Ele tem mais anseio de Deus do que das coisas da terra. Quando ele abdica das coisas da terra, ele está dizendo: eu quero é Deus, eu preciso de Deus, a minha necessidade maior é a presença de Deus. Por isso que não é apenas um exercício de autonegação, é algo além, é uma busca profunda pela presença de Deus. Então, irmãos, 1 Coríntios 6,12, o apóstolo Paulo diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. O apóstolo Paulo está dizendo: tudo é lícito, mas eu não vou ser dominado pelas coisas dessa terra. Tudo eu posso, mas nada tem domínio sobre a minha vida. O domínio sobre a minha vida é, ou deveria ser, a pessoa do bendito Espírito Santo. Aí a gente diz assim: quem domina a minha vida é o Espírito Santo. Mas falou em jejuar, ele até se benze, faz o sinal da cruz e diz: não posso. Isso é um sinal que não é o Espírito Santo que domina. E nós vamos entender, irmãos, o que Jesus falou acerca disso, porque ele foi interpolado, ou foi perguntado por uma dúvida legítima pelos discípulos de João Batista. E esse texto que nós lemos acontece na metade exatamente do ministério de Jesus. Ele estava com 1 ano e meio de ministério. Alguns dias antes de ele separar os 12, ele estava ali falando, e os discípulos de João, eles vão perguntar para Jesus: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Eles observaram que aqueles que andavam com Jesus, eles não tinham o costume de jejuar, e isso gerou uma dúvida tanto nos discípulos de João quanto nos discípulos dos fariseus. E eles foram a Jesus e perguntaram: por que que isso não acontece? Por que que vocês são melhor do que nós? Por que que vocês são mais santos do que nós, que vocês não usam do jejum? E Jesus vai explicar isso, irmãos. E esse é o propósito de Jesus. Ele causou essa dúvida para nos ensinar acerca do jejum. E é isso que nós vamos ver nessa noite. A resposta de Jesus é dividida em duas partes. A primeira parte, Jesus diz assim: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Jesus responde a interrogação com uma pergunta: porventura os filhos das bodas, eles podem estar tristes enquanto o esposo está com eles? Jesus, ele está dizendo que a presença dele exclui a necessidade de jejum. Ele estava explicando para os discípulos de João e para os fariseus que a sua presença junto com os discípulos excluía a necessidade de jejum. No Antigo Testamento, irmãos, o jejum era associado com a tristeza. Era uma expressão de quebrantamento e desespero pela ausência de Deus. No Antigo Testamento, quando as pessoas estavam amargurados, desesperados, precisando de Deus, eles então se colocavam em jejum. Era uma total necessidade de Deus, e eles então iam jejuar. O que Jesus estava dizendo
Vocês agora, tanto os discípulos de João como os fariseus, vocês estão nas roupas velhas, nos odres velhos. Então vocês precisam jejuar, porque vocês não têm a presença de Deus. Mas os meus discípulos, a noiva, têm o Cristo com eles, então eles não precisam jejuar, porque jejum é fome de Deus. E nós vamos ver aqui, irmãos, à guisa de exemplo, um texto muito conhecido dos irmãos do Antigo Testamento. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, do 4 ao 18, conta a história do profeta Elias. E depois do capítulo 18, ele sobe ao Monte Carmelo, e ele ora a Deus, ele exorta o povo, Deus manda fogo do céu, o povo aparentemente se converte ao Senhor Deus de Israel. Mas no capítulo 19, ele é afrontado por Jezabel, e ela promete matar ele. E ele se sente desamparado pelo povo, ninguém sai em defesa dele. E ele vai falar com Deus e ele diz assim: eu fiquei só, Senhor, estou sozinho. E a Bíblia diz que ele deixa o seu moço em Berseba e vai para o caminho do deserto. Ele deita embaixo de um zimbro e ali ele pede a morte. Ele diz: basta, Senhor, eu não sou melhor do que meus pais, me mata. O que Elias estava dizendo era o seguinte: Senhor, só sobrou eu estou sozinho, literalmente sozinho, e eu não suporto mais, me mata. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Deus, ele manda um anjo que alimenta Elias, acorda Elias e diz: homem, levanta, e na força dessa comida tu vai ao monte de Deus, ao monte Horebe. E a Bíblia vai dizer que Elias, irmãos, ele então inicia essa jornada de 40 dias e 40 noites em jejum, indo até Horebe, o monte de Deus. A palavra que Deus mandou pelo anjo para Elias é: come agora, Elias, porque tu vai ter que tirar um período de jejum, tu vai ter que jejuar, porque tu tem um encontro marcado com Deus. O que a Bíblia está nos dizendo, irmãos, por inferência, é que ninguém encontra Deus se não faça um esforço de negação de si mesmo para encontrá-lo. Porque eu falei para os irmãos aqui na introdução que o jejum é abdicar das coisas da terra por fome de Deus. Então, quando Deus manda essa palavra, Elias, ele está dizendo, o anjo está dizendo assim: ó Elias, se tu está se sentindo sozinho, tu quer a presença de Deus, lasca um jejum, 40 dias, começa, e lá em Horebe tu vai encontrar Deus. Começa a jejuar se tu quer Deus, barriguinha vazia se tu quer a presença de Deus, se tu quer uma audiência com Ele, jejum. E por que isso é emblemático, irmãos? Porque o Monte Horebe foi aonde Deus, no Sinai, ele entrega para Moisés as leis, e a Bíblia diz que Moisés subiu ao monte e ficou quanto tempo? 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Moisés, para receber a palavra de Deus, ele precisa então ficar 40 dias jejuando para receber a direção, a palavra de Deus. E a Bíblia vai dizer para nós, irmãos, que Elias, ele segue então essa trajetória, essa jornada, e ele chega no Monte Horebe, o monte de Deus. E quando ele chega no monte, irmãos, ele se toca numa caverna. E a Bíblia diz que a palavra do Senhor vem a ele e diz: o que fazes aí, Elias? E ele começa a contar a história dele, como se Deus não soubesse. Eu tenho sido um varão zeloso, eu estou aqui, Jezabel quer me matar e tal, só eu fiquei, estão matando os teus profetas. E a Bíblia diz que então começa um terremoto, e Elias escuta o terremoto, ou sente o terremoto, e ele não sai da caverna. A Bíblia diz que de repente um vento pendendo as penhas e derrubando tudo vem, e Elias não sai da caverna, porque Deus também não estava no vento. De repente um fogo vem e começa o fogo a pegar em todo lado. A Bíblia diz que Elias não sai da caverna porque Deus também não estava no fogo. O que são essas coisas, irmãos? Na Bíblia, terremotos, vento e fogo. Sempre que Deus ele se apresenta ou para o povo de Israel no Monte Sinai,
A Bíblia diz que Deus vinha como um fogo consumidor, que aparecia ao redor do monte fogo, e o monte derretia, e vento, e trombeta, e a terra tremia. Isso são, irmãos, as ações de Deus. Mas Deus não está nas suas ações. Eu vou melhorar para os irmãos entender. Deus não está nos seus milagres. Deus faz milagres, mas Deus não está nos milagres. Eu vou repetir: Deus faz milagre, mas Ele não está no milagre. Elias entendeu tudo isso, irmão. Quem sabe se fosse eu, quando começou o terremoto, agora que eu vou sair, porque lá vem vindo Deus. Quem sabe ia morrer no meio do terremoto, mas não era Deus. Agora é um vento, agora é Deus. Não era Deus. Agora fogo, não, fogo então é Deus. Ia lá para fora e me queimava tudo, e não era Deus. Mas a Bíblia diz que de repente uma voz mansa e suave. Aí Elias enrola o manto na cabeça e diz: agora eu sei. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não está nas suas ações, Deus está na sua palavra. A voz de Deus, a palavra de Deus manifesta Deus. E por que isso é importante, irmãos? O tempo é curto e eu acho que eu não vou conseguir pregar tudo, então eu vou adiantando um pouco. Tem gente que jejua por milagre, mas Deus não está em milagre. Deus está na sua palavra. Elias sobe o monte, 40 dias, 40 noites de jejum, e o que ele vai ouvir lá? A voz de Deus, a palavra de Deus. O símbolo máximo da presença de Deus é a voz de Deus, é a palavra de Deus, não há outro. Os milagres de Deus são ações de Deus, mas Deus só está na sua palavra. Por isso que quando Elias ele ouve a voz, ele sai para fora. E João 1 diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João está dizendo: a palavra é ele é a palavra. Isso é importante, irmãos, porque quando Deus fala com Elias, o que ele diz para Elias? Volta pelo teu caminho. Ele jejuou 40 dias, 40 noites. Não foi para ver terremoto acontecer, não foi para ver vento destruir tudo em volta, muito menos para ver fogo. Ele jejuou para ter um encontro com a palavra de Deus, a revelação máxima do Senhor. E quando ele encontra com Deus, Deus diz assim: volta pelo teu caminho. Por que Deus fala isso? Porque ele era um profeta, e o ofício do profeta é ouvir a voz de Deus, é andar com a palavra de Deus. Ele estava desanimado, sem direção, então ele jejum, ele tem um encontro com Deus para ouvir Deus dizer: volta a fazer o que tu fazia. Volta, porque a minha palavra está contigo, e se a minha palavra está contigo, eu estou contigo. Irmãos, a nossa geração anda atrás de muita coisa. A nossa geração tem uma sede por ver muita coisa, e a gente precisa da palavra de Deus, da revelação de Deus, porque a palavra traz direção, a palavra traz orientação, a palavra é a presença de Deus. Os irmãos lembram de Daniel, outro homem emblemático de jejum e oração. O capítulo 9 vai dizer que ele entende, do livro de Daniel, que ele entende pelo livro do profeta Jeremias, que o tempo, 70 anos do cativeiro, estava cumprido. E a Bíblia diz que ele começa a orar ao Senhor Deus, ele começa a buscar a presença de Deus. Então Deus ele vem e manda o anjo Gabriel, e depois de 21 dias de jejum e oração, a Bíblia diz que o anjo chega para ele no versículo 23, diz assim: ô Daniel, homem muito amado, desde que tu inclinou teu coração a buscar a Deus, eu fui enviado. Inclina os teus ouvidos e ouve a palavra. O anjo não disse: ô Daniel, tu começou a jejuar e eu vim libertar. Tu começou a jejuar e eu vou matar todos aqui os medo-persas. Não. Ele diz: tu jejuou e eu vim te trazer a palavra. Tu começou a buscar a presença de Deus e ela veio por meio da palavra. Palavra. Palavra.
Isso é importante nesse contexto, irmãos, que eu estou falando para os irmãos, porque nós precisamos entender que o jejum é algo poderoso demais, mas quando nós entendemos que ele vai trazer a direção e a vontade de Deus para a nossa vida, é isso. Jesus disse aqui em João, eu estou correndo um pouco por causa do tempo: dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, então jejuarão. O versículo 16 de Mateus 9, Jesus disse assim: ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz cimar a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres, entorna-se o vinho e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, assim ambos se conservam. O pano novo e o odre novo significa uma nova realidade que chegou com o reino de Deus. Na antiga aliança, o vinho, que é um símbolo da alegria, era a expectativa e uma manifestação futura. E o odre, que era o recipiente dessa alegria, era o templo, o lugar onde a manifestação da presença de Deus era autorizada. Então, na antiga aliança, irmãos queridos, a alegria do povo era orar, jejuar por uma manifestação futura que era o Messias prometido. E o odre, o lugar da manifestação, era o próprio templo, aonde a glória de Deus se manifestava em cima da arca da aliança. Essas manifestações eram exteriores e ficavam longe do povo. Então, por isso que o jejum na antiga aliança era de tristeza e de ausência de Deus. Mas Jesus, que está no meio da sua igreja, ele diz que os filhos das bodas, a igreja, não precisava, naquele momento os seus discípulos não precisavam jejuar, porque Jesus ainda estava ali. Mas Jesus vai dizer: dias, porém, virão que o noivo será tirado, então eles jejuarão. Mas aqui é importante porque Jesus faz um ponto e começa outra explicação. Ele vai dizer assim: mas não se põe vinhos novos em odres velhos. Ele está falando de um outro tipo de alegria. E esse vinho novo, irmãos, é a alegria do Espírito Santo, que ele disse: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês só. Eu vou mandar o Consolador, o Espírito Santo, que estará para sempre convosco. E os odres novos, irmãos, não é um templo, não é uma catedral bonita, muito enfeitada. É eu e você que somos templo do Espírito Santo. Por isso que Jesus disse: vai chegar o dia que eles vão jejuar, mas a alegria não é a mesma da antiga aliança, e o odre, o templo não é o mesmo. Por quê, irmãos? Porque na antiga dispensação eles se alegravam quando a nuvem estava sobre o santuário. Agora nós nos alegramos quando o Espírito Santo se move na nossa vida e na nossa alma. Jesus estava falando de uma alegria diferente, aquela que Paulo diz em Romanos 14:17, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Paulo vai dizer assim: esta alegria não depende de coisas terrenas. E o que Paulo diz? O reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça. Quem é a nossa justiça? Cristo. E alegria no Espírito Santo. Estão costurando aí comigo, irmãos, o motivo do jejum da igreja? A igreja não jejuma por coisas terrenas, a igreja jejuma pela presença poderosa do Espírito Santo, fome de Deus. A gente não jejuma, irmãos, para fazer barganha com Deus. A gente jejuma porque a gente tem sede do próprio Deus. E o vinho é novo, e o odre é novo, é a minha vida. É em mim que ele vai se manifestar. Por isso que Jesus disse: olha, vai chegar o tempo que eles vão jejuar, mas não confunda, o vinho é novo e o odre é novo. Jesus está dizendo: olha, é diferente, vocês ainda não entendem, é outra coisa. É diferente, irmãos. Então ele não nos eximiu do jejum, mas ele diz que agora o jejum na nova dispensação não era por tristeza, ia ser por uma sede da presença de Deus.
A igreja, irmãos, não é movida a jejuar porque está triste, ela é movida a jejuar porque ela quer mais de Deus. Mais de Deus. Na nova aliança, a alegria não é mais futura, mas mesmo que em parte ela é presente, porque o óbvio somos nós. O jejum não é uma expressão de tristeza pela ausência de Deus, mas é um desejo profundo, mais de Deus, fome de Deus. Colossenses 1:27, o apóstolo Paulo diz o seguinte: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Aqui o apóstolo Paulo, irmãos, ele descobriu o mistério. E se nós fôssemos ler o contexto, Colossenses 1, ele vai dizer o segredo que teve escondido pelos séculos de anjos, potestades e principados, que é a igreja. E no 27 ele vai dizer assim na parte C: Cristo em vós, esperança da glória. Ele vai dizer agora é diferente. Agora é Cristo habitando em vós. É a esperança da glória. Se Cristo habita em mim, irmão, já nessa presente dispensação, eu tenho a esperança que na glória vai ser muito maior. Mas a pergunta seguinte é preocupante. Quanto de Cristo habita em nós? E pode Cristo ser dividido? Pode, porque Ele é Espírito. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que Deus não dá o seu Espírito por medida. Ele dá em plenitude, mas eu preciso buscá-lo, eu preciso desejá-lo. Por isso que tem crente que é cheio do Espírito Santo, tem crente que é mais ou menos, e tem crente que é mais que menos. É porque eu preciso querer. Eu preciso entender, irmãos, que nessa dispensação o odre sou eu. E eu preciso desejar a presença de Deus. A presença de Deus precisa ser a minha maior aspiração. A presença de Deus precisa ser o meu maior desejo. A presença de Deus precisa ser o anelo da minha alma. A presença de Deus precisa ser o foco da minha oração. Irmãos, eu vou ter que falar, mas quer ver um crente, irmãos, que tem bem pouquinho de Deus, é ele dobrar o joelho e começar com uma pedição para Deus. Oh Deus, eu quero isso, eu preciso disso, me dá isso, me dá aquilo, Senhor, porque Senhor me dá, eu quero, eu preciso, Tu sabe, eu necessito, com saúde, com dinheiro, com casa, com filho, com saúde, e precisa, e levanta dos seus joelhos e não disse: Deus, eu preciso de Ti, Deus, eu desejo a Tua presença, Deus, sem o Teu Espírito Santo eu não vivo mais nessa terra. Oh irmãos, Deus é a nossa maior aspiração, Deus é o desejo da nossa alma. A nossa alma tem que ser como a do salmista: assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma tem sede de Ti, ó Deus, o Deus verdadeiro. Não das coisas de Deus, da presença de Deus. Oh irmãos, é triste demais, e eu preciso falar, a nossa geração se acostumou sem a presença de Deus. A gente está acostumado sem a presença de Deus. Vem o cantor e canta muito bem, mas sem Deus. E aí a gente é meio hipócrita, a gente chega no final e diz: oh irmão, muito bonito, é uma bênção. Mentira, irmão. Se não tem Deus, não é uma bênção. E quando a gente perde o modelo, a gente perde a vergonha. Porque quando vem alguém cheio de Deus, irmãos, e adora a Deus, e Deus se manifesta, era para gente que não tem Deus ir para casa, colocar a cabeça debaixo das pernas e dizer: Deus, eu preciso de Ti. Oh, aleluia. A gente se acostumou sem Deus, irmãos, e não dá. Não dá. Jesus, Ele disse: eu vou mandar o meu Espírito, e o meu Espírito me glorificará. Jesus estava dando a senha para nós: sem o meu Espírito não adianta cantar, sem o meu Espírito não adianta pregar, sem o meu Espírito não adianta fazer nada, porque é Ele que me glorifica. Oh, aleluia.
Mas a gente se acostumou, irmãos, e nós precisamos perder urgentemente esse costume. Quando nós vamos fazer alguma coisa para Deus sem a presença dEle, nós precisamos sentir vergonha de nós mesmos e dizer: ó Deus, a Tua presença é necessária demais. Ô irmão, o irmão está indo longe demais. Não, irmão, não dá mais tempo para brincar. Jesus está vindo aí, irmãos, e Ele vem buscar um povo cheio dEle, da presença dEle. Oh, aleluia. Não dá mais tempo para meias verdades, irmãos. Nós precisamos acordar agora. Oh, aleluia. E como é que eu faço, irmãos, para buscar essa presença? A receita ainda é a mesma. Jesus não mudou a receita. Ele não disse assim para os fariseus e para os discípulos de João: eu vou inventar um método novo. Não precisa mais jejuar e orar. Vocês se reúnem e só cantam. Tá certo? Não, irmãos. Ele disse: vai chegar o dia que o noivo vai ser tirado e eles vão ter que jejuar. E no terceiro dia, irmãos, Ele ressuscitou. E depois de mais 40 dias no meio da igreja, Ele foi assunto ao céu. E depois que Ele foi assunto ao céu, a igreja primitiva entendeu e ficou 10 dias jejuando e orando, e o Espírito desceu. Oh, aleluia. Então Jesus estava nos ensinando, irmãos, que a receita ainda é a mesma. É barriga vazia, é desligar a televisão, desligar a internet no celular e ir para a presença de Deus e dizer: Deus, eu preciso de Ti. Deus, eu preciso da Tua presença. Deus, eu não suporto mais a sequidão da minha alma, irmão, aleluia. O Espírito Santo não resiste um coração quebrantado e contrito. Ele não resiste, Ele desce com poder sobre nós, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Vamos correr um pouquinho, vamos ver agora o que o Novo Testamento ensina acerca do jejum. Mateus 4, 1 a 11, irmãos. Jesus é tentado. E o versículo 2 diz assim: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Jesus teve fome. Isto mostra que o jejum é ao mesmo tempo uma batalha e uma arma de vitória. Jesus jejuou, irmãos, e teve fome. Ô irmão, eu não jejuo porque me dá fome. Os irmãos riem, mas tem gente que já falou isso para mim. Ô irmão, eu não jejuo porque me dá fome. Que o quê? Se Jesus teve fome, irmãos, mas a mesma fome que era a luta é a arma de vitória. O mesmo jejum que te dá fome, te dá dor nas pernas, te dá dor de cabeça, é o mesmo jejum que te aproxima de Deus. Por isso que é difícil, irmãos. Satanás, no versículo 3 de Mateus 4, ele diz assim, a parte B: se tu é o Filho de Deus, mande que estas pedras se tornem em pães. Jesus 40 dias, irmão, não é só das 9 às 11, 40 dias Jesus jejuando, com fome, fraco. Quem é o primeiro que chegou para ele? Foi Satanás. Aí tem aquelas historinhas da carochinha que diz assim: irmão, eu jejuei 2 dias e Satanás correu da minha frente. O diabo não tem medo de jejum, irmão. Ou agora o irmão enlouqueceu. Não, ele não tem medo de jejum, está escrito. Jesus jejuou 40 dias, ele foi o primeiro a se apresentar para Jesus. Ele não tem medo de jejum, irmão. Ele não tem. Vamos para a Bíblia. Ele não tem medo de jejum. Segundo, ao pedir que Jesus transformasse as pedras em pães, ele está sugerindo que, já que Jesus jejuou todo esse tempo, ele tem direito de reivindicar milagre. Essa história de jejuar por coisas é de Satanás, irmãos. Quando Satanás chega para Jesus e diz assim: olha, tu jejuou 40 dias, está morto de fome, então transforma as pedras em pães. Ele está dizendo assim: já que tu jejuou, tu tem direito ao milagre. Determina o milagre, decreta o milagre, determina esse milagre. Irmão, eu vou jejuar porque eu preciso de uma porta. Vai no material de construção.
Jejum não é para barganhar com Deus, jejum é para buscar a presença de Deus. Ô irmão, eu vou jejuar porque eu queria que Deus abrisse uma porta para o meu filho. Irmão, jejum não é barganha, jejum é a presença de Deus. Ô irmão, mas funcionou. Sabe por que funcionou, irmão? Porque quando tu jejua, tu se aproxima de Deus. E quando tu está bem pertinho de Deus, tu diz: ô Pai, eu preciso. Aí Ele dá. Mas não é para fazer negócio com Deus, é para chegar perto de Deus. Deus não negocia, irmão. Deus não faz negócio. Deus é santo e Ele quer que nós o adoramos pelo que Ele é. Quem inventou esse negócio de fazer barganha com Deus foi o próprio Satanás. Ô Jesus, está 40 dias de jejum, então determina isso, determina. E essa teologia demoníaca tomou conta, irmãos, da nossa nação. A gente liga a TV, Deus determina lá, determinar o quê? Quem que a gente é? Jesus diz que a gente não pode acrescentar um fio de cabelo à cabeça. A gente depende dele. Por isso que a gente precisa jejuar, irmãos. O versículo 4, Jesus respondeu. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Satanás não tem medo de jejum, irmãos, mas ele tem medo do crente que vive e conhece a palavra de Deus. Eu vou repetir. Satanás não tem medo de barganha, irmãos, mas um crente que está pertinho de Deus e recebe a palavra de Deus e vive pela palavra de Deus, ele tem medo, porque aí ele é derrotado pelo poder da palavra de Deus. Jesus usa as escrituras. Jesus usou aqui Deuteronômio 8:3, quando Moisés escreve para o povo: e o Senhor Deus vos testou 40 anos no deserto, para ver aonde estava o vosso coração, se o vosso coração estava nos milagres ou na palavra de Deus. Por isso que Jesus diz: nem só de pão vive o homem, porque aquele povo tinha acostumado com maná. Eles não faziam mais nada, eles só saíam lá, colhiam e voltavam e ainda reclamavam. Aí, irmãos, assim como o povo foi testado 40 anos no deserto, Jesus vai 40 dias para o deserto. Assim como o povo, irmãos, mesmo debaixo da provisão, blasfemou e murmurou de Deus, Jesus com fome, cansado, ele se mantém fiel à palavra de Deus, para que eu e você pudesse estar aqui essa noite. Está escrito, Satanás. Está escrito, Satanás. Não é pão, mas é da palavra, é da palavra, é da palavra, é da palavra. Está escrito, eu vou parafrasear, irmãos. Está escrito, Satanás, eu não estou aqui 40 dias jejuando por pão. Eu não estou aqui 40 dias jejuando para que uma carruagem me tire daqui. Eu não estou aqui 40 dias jejuando para quem sabe não subir a cruz. Eu estou aqui 40 dias em jejum porque eu preciso da palavra de Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Qual era a palavra de Deus, irmãos, para Jesus? Oh Pai, se possível passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade. A palavra de Deus não é carro novo. A palavra de Deus não era casa nova. A palavra de Deus era cruz. Cruz. Irmão, eu comecei a jejuar e a coisa ficou feia. Tu se alistou na guerra e pegou nas armas. É para lutar. Eu comecei a jejuar, irmão, e o inimigo começou a se levantar, mas é justamente por isso. Porque você está na batalha e a vontade de Deus é que você seja um guerreiro da última hora. Não é que você seja um crente como os israelitas no deserto, que quer um maná na porta de casa. Você é um guerreiro que quer anunciar a verdade do Evangelho, custe o que custar.
que quer viver uma vida digna de ser imitada, no trabalho, na vizinhança, no serviço, em qualquer lugar, digna de ser imitada, e isso vai custar caro. Jesus afirma que a vida não consiste apenas de comida e bebida, não só de pão, Satanás, não só de pão. E quando o próprio Jesus, no final do seu ministério, em Mateus 24, 37 a 39, explicando para os discípulos acerca dos últimos dias, ele diz assim: e esses dias serão como os dias de Noé, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. E de repente veio o dilúvio, e eles não viram, e levou a todos. Assim será na vinda do Filho do Homem.